Que a santa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um privilégio poder estar aqui com vocês nesta quinta-feira. Agradecido estou por ter me levantado, pelo Senhor ter guardado a minha casa, a minha família, e agora aqui com vocês, para falarmos da palavra de Deus. Porque aqui nós não falamos de igreja, nós falamos da palavra de Deus. Aqui nós recebemos a mensagem que vem de Deus para nos orientar, para nos exortar e para nos edificar. Este é o Evangelho, esta é a palavra profética que Deus tem para todos nós. Quando ela vem, a própria palavra, que é a palavra profética do Senhor, ela vem para edificar, exortar e nos orientar. Amém? Glória a Deus pela tua vida que já está aqui conosco. E é você que vai estar conosco em um outro momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero lhe pedir, nunca se esqueça de dar o joinha aí, de dar o ok, se gostou. Isso é importante para nós que estamos aqui sempre pelo YouTube, para que ele veja que tudo que nós falamos aqui, não é pejorativo, não é uma coisa que ataca ninguém, mas é a palavra de Deus para edificar e abençoar. E é você que é uma pessoa espiritual, que é simpatizante deste canal e está conosco, ou ainda também não fez a sua inscrição, não está aqui conosco, não apertou o sininho, faça, porque aqui a palavra do Senhor, ela nunca chega atrasada, ela chega no momento certo. O que nós vamos ouvir nesta noite é algo que vai impactar o teu coração, vai te dar direção, vai exortar, vai te orientar, vai mostrar a misericórdia de Deus, vai mostrar o Deus que você serve. E aqueles que ainda não o receberam como Salvador, este é o intuito do Evangelho e desta palavra e deste canal, te dar orientações, como servo que sou do Senhor, como profeta de Deus, pastor, e você, as ovelhas que estão aqui conosco, seja do nosso ministério, ou então de um outro ministério, a palavra do Senhor é para te alcançar. Nós somos ovelhas de Cristo, Ele é o nosso maior pastor. Mas é importante porque esse evangelho chegue, a palavra do Senhor chegue em momentos, para que você decida, para que você se oriente, para que você realmente tenha um conselho da parte do Senhor. A palavra do Senhor é edificante, é o alimento espiritual que todos nós necessitamos todo o tempo, em todo momento. Porque assim como eu preciso da comida natural para o meu corpo, eu preciso da comida espiritual para nos mostrar, para que haja arrependimento, perdão dos pecados, confessar os seus pecados, viver ouvindo esta palavra, edificando-se e ajustando cada vez mais a sua caminhada na direção da santidade diante do Senhor, nesses tempos que são primordiais, finais de tempos. A vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Amém? E é por isso, querido, que loucura é hoje, talvez, uma palavra que me traz atenção. Loucura é você não ter tempo para Deus aqui na terra. Você não buscar a presença dEle. E quando você, então, não tem tempo para Ele, a pergunta que eu lhe faço é, então, você não tem tempo para Ele aqui na terra e quer passar a eternidade com Ele? De que maneira? De que jeito? Sem intimidade, sem relacionamento, sem buscar a presença do Senhor, sem a leitura bíblica, sem a oração, sem estar congregando, sem estar sendo fiel ao Senhor. Isso é muito importante, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Clarice, está aqui conosco ao vivo. Então é muito importante que o primeiro passo que eu sempre dou, quando eu ouço, quando eu sou exortado, quando eu sou orientado, é você dar esse passo. Para onde você quer ir? Esse é o mais importante. Dá o primeiro passo, porque isso vai tirar você da onde você não quer ficar, não quer estar acomodado, apenas ouvindo e não aplicando a palavra de Deus, apenas sendo um ouvinte, sem exercer o seu chamado maior que Deus disse, ide por todos os lados, todos os lugares, e anunciai a minha palavra, o meu evangelho. Nós somos enviados de Deus. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, a mesma forma que Ele nos alcançou e nos moldou no seu caráter e a sua imagem, e nos trouxe mudanças preciosas nesta terra para herdarmos o céu, assim nós queremos que você tenha, e que você saia da sua tribulação, da sua aflição, dos seus problemas, porque o nosso Deus, entenda,
que até o final desta palavra você possa ter a certeza que não adianta onde você for, onde você está, né, no lugar da dificuldade, no lugar ótimo, maravilhoso, ou no lugar difícil, no palácio ou no casebre, o Deus que você serve está em você e Ele faz toda a diferença. Não é o lugar, é o Espírito Santo de Deus que está em você. Então, você está cansado, você quer desistir, você não aguenta mais, você está dando ouvido para as coisas da terra, para as mentiras que o próprio Deus, o Senhor Jesus, nos relatou nos seus últimos tempos aqui na terra, que viriam essas pessoas para enganar, que viriam essas pessoas para dissimular de alguma maneira a falta desta palavra, ou então mostrar àqueles que são ignorantes, que não querem se aprofundar na palavra e serem levados de uma maneira muito fácil como meninos. O próprio Senhor Jesus, através dos seus apóstolos, através do Espírito Santo de Deus nos apóstolos, nos deram várias cartas aqui no Novo Testamento para que você tomasse esses cuidados, para que não fosse levado ao vento as coisas e levasse a palavra de Cristo, levasse o Evangelho de Cristo com verdade, com responsabilidade, porque é isso que nós somos. Nós somos criação de Deus para levar este Evangelho a toda criatura e levar salvação do Senhor Jesus a essas pessoas, fazendo com que eles entendam. E é por isso que nesta noite nós vamos falar sobre o que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ver isso, mas antes nós vamos orar. Nós vamos pedir a presença desse Deus que já está aqui conosco, que Ele possa estar aí na sua casa, onde você estiver. E antes de orar, quero te lembrar, domingo é Santa Ceia, e eu fiz um convite a você, e eu queria tanto que você pudesse vir aqui, estar presencial conosco, para podermos desfrutar da Santa Ceia como a célula na Igreja de Cristo. As nossas igrejas vão estar com as portas abertas, celebrando a ceia também, mas que você pudesse estar aqui conosco, para que nós pudéssemos compartilhar o pão, adorar ao Senhor, ouvir a palavra, poder olhar nos olhos de vocês, poder dar um abraço e ver que vocês estão bem. Eu espero você de verdade, né, com todo carinho, e que a misericórdia de Deus permita que vocês possam chegar até aqui no domingo. Nós sabemos que vai ser provavelmente um domingo com frio, talvez até com um pouco de chuva, mas talvez entre vocês, né, que tem que se locomover até esse local onde nós estamos, algumas pessoas desejam estar, né, mas tem alguma dificuldade. Puxa, vai lá no grupo que você faz parte dos remanescentes, fala que você tem um desejo. A gente, alguém fala, não, eu estou passando, eu vou buscar um irmão nosso querido aqui, se colocou à disposição de buscar você aí na região e trazer para cá. Olha só, que coração, né, abençoado. Então, eu espero você domingo aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Tem uma palavra preciosa de Deus para a tua vida. Feche os teus olhos, vamos clamar, vamos orar diante do Senhor, pedir a bênção de Deus. Amém? Ô Senhor, Pai amado e querido, Pai de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus do dia, o Senhor é o Deus da noite, o Senhor é o Deus da madrugada, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor jamais nos deixará, o Senhor é por nós, enquanto eu durmo, o Senhor nos vela o nosso sono, o Senhor nos coloca de pé todos os dias e nos traz de volta aos nossos lares com segurança. O Senhor é o nosso Deus, e nós temos a nossa vida pautada, Senhor, em servi-lo, em estar, Senhor, buscando a Tua presença, e nesta noite não será diferente, porque nós já sentimos o mover, o Teu agir, a Tua palavra, Senhor, quando ela começa a ser declarada, ela tem um poder, Senhor, inerente a quem fala, quem está ministrando. Ela vai, Senhor, ao encontro, ela traz, Senhor, a orientação, ela edifica, ela fortalece. Por isso, se nesta noite você se sente fraco, então declare essa fraqueza, que você é forte. Se você está com medo, se você está ansioso por alguma situação, declare que você terá coragem, você tem a coragem que virá da parte de Deus. Deus te dará coragem. Se você está num momento de aflição, de
queda de alguma situação, está se achando que está num buraco, no fundo de um poço, Deus te levanta nesta noite. Na luta, se você estiver passando por ela, Deus te dará vitória, Deus te fortalecerá. Se estiver em necessidade, seja ela financeira, Deus é o Deus da provisão, Ele proverá sobre a tua vida. Se está com dor, se está com problema de enfermidade, Ele é o Deus de cura. A fé que move as nossas vidas é dom de Deus, e Ele então estabelece sobre nós a condição para crermos e não duvidarmos do seu agir. E assim nós podemos declarar as bênçãos, a vitória do Senhor, porque nós, todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, e Jesus, que é o centro desta palavra, do início ao fim, desde o início de todas as coisas, a criação de todas as coisas, nós o encontramos aqui no Novo Testamento, né, que nós estávamos sem internet, e de centralizar a tela também aqui, eu acredito que está bem centralizado. Então, se você está aqui novamente, né, dá um oizinho, fala aí conosco novamente, clica aí novamente, né, nesse mesmo link que eu acho que está valendo, apenas só travou, não é verdade? Então, só para me saber se está ouvindo, dá um oi aí para mim, por favor, estabelece a bênção de Deus novamente, né, a ligação novamente em nome de Jesus. Voltou, glória a Deus, amém. Então retenha o que é bom, né? Como eu disse a você, o Senhor é maravilhoso, o sinal está bom. Amém. Glória a Deus, a todos vocês que já chegaram. Bárbara, então, avise a todos que voltou, para que eles possam voltar o link para mim, por favor, e que a gente possa dar continuidade. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho para mim como algo muito precioso, poder saber da parte de Deus, né? O que apóstolo Pedro, o que próprio Pedro fala e ainda relata sobre o seu irmão, o apóstolo Paulo, no sentido de profetas de Deus, os cuidados que todos eles tiveram em anunciar a palavra do Senhor, não é verdade? Então eu quero que você, por favor, venha comigo aqui na palavra de Deus e abra ela em 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18, ele é o nosso texto primordial. Mas eu vou ler do número do 1 até o 18. Amém? Quero ver se eu consigo tudo aquilo que Deus me deu, que eu anotei, eu possa relatar ao seu coração, tá bom? Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. A você que está aí abrindo a palavra do Senhor, eu vou te esperar. E a você que ainda não tomou uma posição de fé, quando este vídeo chegar até você, ele for compartilhado, porque eu tenho pedido aos que estão aqui comigo, que eles compartilhem para os amigos, na sua rede, no seu network, para aqueles que você sabe que não faz parte, né, que não são, de repente, pessoas que vão à igreja, tal, mas são amigos, colegas de trabalho. Não tenha vergonha de mandar este vídeo. O quanto é importante, glórias sejam dadas ao Senhor. Seja bem-vinda, Catarina, Deus abençoe. Você receber a mensagem e ela mudar, e ela fazer com que você reflita, para saber que o Deus que você serve, como eu falei, não importa se você está em palácios, se você mora num casebre, qual é a sua condição cultural, né, qual a condição de... Não importa, o que importa é que Deus e o seu Espírito Santo está com você. Ele te protege, ele te guarda, ele faz com que você ande, saia da tempestade, levanta a sua cabeça, continua vencendo, e aí chega um momento que Deus fala, bom, agora você terá um ciclo de abundância, de prosperidade, de bênção, porque você foi se limpando, você foi se ajustando, você foi buscando a minha santidade, a minha presença, e eu entregarei a você aquilo que é o benefício de buscar aquilo que são santos, aquilo que traz santidade, no sentido de buscar a presença do Senhor. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinha e nem sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Você é criação de Deus. Há uma patente em você, há uma família por você, e há um rei e um príncipe por você, o nosso Deus. Você não caiu de paraquedas nesta criação, você tem um rei, você tem uma nação que não é esta, é lá no céu, você tem um povo
que é do reino de Deus, e você faz parte deste povo, e você tem toda a proteção, tem morada no céu te aguardando, tem a presença do Deus vivo, saberemos como Ele é, a imagem dEle, nós vamos reconhecer e nós vamos ver como Ele é. Então nós faremos parte de uma grande festa de novos céus e nova terra, né? Então olha só o que diz aí em 2 Pedro, capítulo 3 em diante. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes, preste atenção, puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e o próprio Salvador. Sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como era desde o princípio da criação. Olha só a incredulidade de muitos e o cuidado que Pedro nos diz para estarmos em lembrança das coisas que foram nos ditas e que isso iria acontecer. Isso é notório nos nossos dias de hoje, não só agora, mas já faz um tempo que nós estamos vendo grandes homens e mulheres de Deus, né, fazendo e falando coisas, desviando a palavra do Senhor, falsos profetas, né, falsos anunciadores da palavra, amenizando, né, fazendo com que haja uma adequação de Deus e da palavra às pessoas e os seus pecados dentro da casa do Senhor, que é o pior de tudo, sem contar o que acontece aí fora. Ele continua, versículo 8, versículo 5, e nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estavam então sendo transbordado com água pereceu, e toda a humanidade ali foi destruída, certo? Você lembra do dilúvio? Por causa da desobediência, por onde esse mundo a água pereceu. Versículo 7, mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservadas para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vocês estão vendo que este mundo acabará em fogo, acabará em destruição. Nós estamos vendo os países novamente se planejando ao armamento nuclear, buscando as suas guerras, as destruições, né? Fogo caindo aí sobre as partes verdes, muita coisa acontecendo, terremotos, tudo que Mateus 24 fala, tudo que os sinais da vinda de Cristo iriam acontecer, estão aí se cumprindo dia após dia. Mas ele vem e diz assim, o Senhor... Lembre-se disso, o Senhor, versículo 9, não é tardio a respeito da sua promessa. Um dia como 1000, 1000 é como um dia, lembre-se disso. Ainda que alguns homens a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem um outro texto que diz que ainda não houve o final de todas as coisas por causa dos santos do Senhor, eu e você, e daqueles que serão resgatados, daqueles que se converterão, que se arrependerão e estarão ao Senhor. Por isso, aí as pessoas falam, os incrédulos questionam e ainda diz, cadê? Jesus não vai voltar? Olha, você já está com 60 anos, desde que você nasceu, você prega que Jesus vai voltar. 60 anos se passaram, bispo, e você está aqui, Jesus não voltou.
E os incrédulos e ignorantes, eles começam a questionar: onde está o seu Deus? O que aconteceu? Por que você está passando essa luta? Por que há uma tribulação assim? Por que o povo de Deus parece que é massacrado, é ignorado, é ridicularizado? Está nas Escrituras. Mas o nosso Deus está no centro, Ele é o nosso Senhor, nós o adoramos e nós não trocamos a nossa santidade pelos prazeres dessa terra, nem pelas coisas que o mundo pode oferecer, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Nós, e ainda mais nesses últimos tempos, estamos sendo alertados para que você mude o teu foco, o teu objetivo final é adorar ao Senhor, é cuidar da casa do Senhor, é preparar a volta do Senhor, para que o avivamento comece em você e você permaneça firme. Não dê lugar ao diabo. Não permita nenhuma brecha, e se nós tivermos por brecha, vamos pedir perdão, se arrepender em nome de Jesus, porque isso faz parte de mim, de você, como pecadores, de errarmos em algum momento, mas o Espírito Santo de Deus que nos tem como pessoas escolhidas, como pessoas que Ele vê diferente do que você propriamente se vê, Ele te vê como um servo bom e amado, e o Senhor te escolheu para estar com Ele naquele dia precioso e reinar a eternidade com Ele. Amém? Se você está pronto, porque eu não vou dizer que você tem que se preparar, não, você já está pronto. A palavra de Deus é sobre você. Dá um glória a Deus, diga amém. Diga assim: eu vou para o céu, eu estarei no reino dos céus, eu não me desviarei dos caminhos do Senhor. Pode o diabo tentar as coisas, eu estarei firme, porque eu medito na palavra, porque eu sou aconselhado pelos profetas, porque eu vou à casa do Senhor, porque eu busco a presença do Senhor. Eu quero ver a minha casa, a minha família, meus filhos abençoados, e é por isso que eu não desisto e nem abro mão de ser um servo de Deus. Pode o mundo vir com a sua força, pode o mundo vir com a sua riqueza, pode o mundo vir com os seus prazeres, seja ele em qualquer área, eu não tiro, eu não mudo e eu não abro a brecha para deixar o que é bom, deixar a santificação de Deus, que é muito mais nos olhos carnais difícil, né? Difícil de buscar a Deus, é difícil de você dar um tempo para o Senhor, de ir à igreja, de buscar a palavra, né? Agora uma festa, um churrasco, ou um prazer sexual, ou um prazer de estar com os amigos no boteco tomando cerveja, ou um prazer de estar envolvido com tantas drogas e com tantas coisas, parece que é um atrativo que puxa, né, você com facilidade, mas você foi resgatado por um preço altíssimo. E por mais que você pense que você consegue pagar este preço, você não consegue. Por isso, você foi marcado com a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso que ele diz que você deve chegar ao arrependimento. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, as pessoas devem ser em toda santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, ajustando a sua casa, né? Aqui, quando os céus, casa espiritual, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aleluia, aguardamos os novos céus, a nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, Deus falando conosco, sede diligentes, para que por ele sejais achado em quê? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E considere que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas, ele fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, seitas, para que você tenha entendimento, e alguns livros e outras tantas,
para a sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, porque profetizaram, os apóstolos falaram, a Bíblia foi escrita, ela está sendo dita, você vai, ouve, você aprende, de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos, dos ignorantes, dos fariseus, dos falsos profetas, daqueles que querem te enganar, e acabeis caindo da sua própria firmeza, daquilo que você tinha com tanta certeza, como nós temos ouvido pastores e pastores grandes que foram referências no passado, alterando, mudando a forma, a expressão, dizendo que aquilo era para os judeus, não precisa mais, aquilo era naquele templo, aqui não precisa mais, a adoração era daquele jeito, agora não precisa. Não é assim, não existe uma maneira qualquer de você entrar na presença de Deus para adorar ao Senhor. Se fosse assim, como eu já disse, Saul não tinha sofrido, aqueles homens que pegou naquela arca de qualquer jeito, porque tinha orientação errada de levar a arca, também não tinha morrido. Nadab e Abiú não tinha colocado fogo estranho, também não tinha sido aniquilado. Existe a forma perfeita de você entrar na presença de Deus em adoração, com um coração limpo, puro e as suas mãos limpas, porque você tem buscado a santidade do Senhor. E o último versículo, que é o versículo que eu quero falar com vocês. Porém, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para todo sempre. Amém. Por isso crescei na graça e crescei no conhecimento. Amém? Ninguém nasce com a estatura completa, perfeita, devida. Ninguém nasce dessa maneira. Isso é um princípio que Deus nos dá, que o Senhor, tanto na vida cristã como na vida natural, de você buscar a estatura correta, como diz as Escrituras aqui, isso é para mim, tanto na vida cristã como na vida natural. Existe o crescimento natural, que Deus estabeleceu, e o jeito de Deus é perfeito. Não é verdade? Quando o crescimento não vem pela forma natural, ele começa a gerar, como é que é aquele termo, que é a palavra que a gente pode... Anomalias. Ele gera anomalias. Quando você não tem o crescimento, a gente pode ver pelos atletas que tomam aquelas bombas, que ficam com aqueles corpos, que quando não é para a questão do fisioterapeuta, de você mostrar, esqueci o nome dessa categoria, nossa, aquele negócio é horrível. As roupas ficam horríveis nessas pessoas. Mas se ele é um atleta e aquilo ele tem que fazer para mostrar o quanto ele treinou, o quanto ele definiu, né, o seu corpo. Mas tudo que é exagerado, tudo que é feito de uma forma que não é natural, não é perfeita, não dá certo. E é por isso que quando o crescimento vem da forma natural, pelas leis, pelos princípios que Deus estabeleceu e é perfeito, você começa a receber da parte de Deus algo precioso. E a primeira palavra que eu quero dizer para você, que para você estar de acordo e crescer, conforme diz aqui o texto, em graça, em conhecimento, é que tudo o que você fizer, e eu vou te mostrar pela palavra, e tudo que você tentar entender, como aqui Pedro fala, que o apóstolo Paulo falava algumas coisas que era difícil de discernir, mas isso para os ignorantes, para aqueles que não foram alertados nem pelo Espírito Santo e nem ensinados pela palavra do Senhor, como nós estamos fazendo nesta noite a vocês. Tudo que vem da parte de Deus, por isso tudo na nossa vida é preciso estar em movimento, amém? Aqui, às vezes a gente brinca, né? A pastora Sandra estava dizendo para mim, olha, você estava magrinho, agora você engordou um pouquinho, não é verdade? Porque voltou a correria de trabalho, sem tempo de fazer uma caminhada, sem tempo de exercitar, a gente não tem o tempo, então a gente tem que dar um jeito, tem que acordar mais cedo, tem que começar a correr de madrugada. Você fala, mas a insegurança aí, se a gente sai para dar uma caminhada 4, 5 horas da manhã, a gente corre o risco, é nesse horário que o mundo espiritual diz que o inimigo, ele começa a usar as suas pessoas, usar os seus anjos e seres, né, malignos.
Aí você não tem mais isso, né? Eles assaltam você no final da calada da noite, no começo do dia, quando você sai da sua casa, quando você chega na sua casa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas nada disso é justificativo. Eu posso tentar fazer um treino, eu estou dizendo isso para mim, né? Eu não estou nem falando isso com você. De repente fazer um treino numa cadeira que diz que tem, a gente vê vídeos aqui que se fizer isso repetitivamente, você começa a tirar um pouco essa barriguinha. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que se eu preciso, e tudo que Deus fez, por isso na vida tudo é movimento, então nós que estamos gordinhos, sedentários, nós precisamos entender, sair do comodismo e tentar fazer alguma coisa que possa nos ajudar a entender aquilo que é natural, tanto na parte física como na parte espiritual. Na vida natural é bem assim, não é diferente na vida espiritual. Ou você cresce, ou então você cresce, porque se nada disso acontecer, nós seremos considerados pessoas medíocres, pessoas ignorantes. E é por isso que eu quero que você declare em nome de Jesus nesta noite, diga para você mesmo nesta noite: eu vou ser disciplinado, eu vou me movimentar, mundo espiritual. Agora, se isso também for útil na sua vida natural, declare: eu vou me movimentar, eu vou me movimentar em nome de Jesus. Porque eu não quero ser uma pessoa no sedentarismo espiritual, assim como no sedentarismo natural. Eu fiz algumas anotações e a própria palavra de Deus, que nós estamos aqui com a Bíblia aberta, ela nos dá alguns indícios, ela nos mostra alguma coisa, e eu quero referenciar esta questão da movimentação espiritual, do crescimento, do conhecimento, crescer na graça e crescer no conhecimento. E eu quero referenciar através da palavra de Deus. Um minuto, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Olha o que diz lá. 16 em diante. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus, ela é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. De fé em fé, de um para o outro, em movimento, porque o justo viverá pela fé. Há um movimento. Olha só uma outra referência, Hebreus 12, 14. Primeira coisa é movimento. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Primeira coisa, eu preciso me movimentar de fé em fé. A segunda parte, eu estou reverenciando você que nosso alimento, o crescer na graça e no conhecimento, significa movimento. Para que eu busque a santificação, Hebreus 12 diz, segui a paz, movimento. Segui a paz com todos, porque sem a qual nós não veremos o quê? A glória de Deus. Ninguém verá o Senhor, ninguém estará com seguir em movimento. Quando aqui nós falamos de Hebreus, ou de crescimento, nós temos Oséias, não é verdade? O que diz lá em Oséias, capítulo 6:3? Ele é muito conhecido, que é o texto exatamente onde a palavra de Deus fala, e eu quero ler com você. Olha lá o que diz 6:3. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor, a sua saída está preparada como a água, e ele virá a nós como a chuva, e como a chuva tardia e anterior que regam a terra. Aqui você vê claro que quando eu também me movimento, busco a santidade e busco o conhecimento, estamos dizendo aqui que eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor, em movimento, prosseguir movimento.
não é apenas um conhecimento, um único conhecimento. Mas quando você faz uma teologia, etc., você percebe que tudo está em movimento para que você se aperfeiçoe. Não é só parar na teologia, é prosseguir. Não é só fazer ciências religiosas, é prosseguir. Não é só se preparar para ser um evangelista, é prosseguir no conhecimento. Todo o tempo em movimento. Uma quarta ação, pela palavra que também mostra que tudo está em movimento, é o quê? A experiência. 2 Coríntios, nós vamos lá, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. 3, 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito Santo do Senhor, de glória em glória, buscando ter experiência, ser transformado pela presença do Senhor nas nossas vidas. É a experiência que faz você ir de glória em glória, de movimento em movimento. Quando você também tem isso, você vai lá em Lucas capítulo 2. Olha o que diz lá, Lucas capítulo 2. Lucas 20, Lucas 10, 5, Lucas 4, Lucas 2. Versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e para com os homens. Está aqui a sua vida cristã, a vida de Jesus. Ele crescia em sabedoria, movimento, buscando conhecimento. Nós fazendo e tendo isso diante do Senhor, e além da vida cristã, o alvo cristão, de eu não entregar, mas eu perceber que todas as vezes que eu caminho em direção ao meu Deus, né? Eu vejo lá então na carta de Filipenses, capítulo 3, né? Os versos 13 e 14. Meus irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, o nosso Cristo Jesus. Movimento, buscando o alvo, prosseguindo, mesmo que eu não tenha mais alcançado, eu estou vivendo os grandes milagres de Deus. E por último, o propriamente dito, o crescimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não vai ser em vão. É crescer e crescer. Nesses últimos tempos, há uma acomodação espiritual muito grande da igreja, porque até para se cumprir a palavra de Deus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos estão tendo o altar em limpeza. As pessoas estão cada vez mais sendo tiradas, sendo desmascaradas, para que você possa, o nosso estar na presença de Deus, né? Estar na casa de Deus não garante a você uma pessoa ser santa, mas a nossa conduta, a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos frutos demonstram quem nós somos diante do Senhor. Então por isso você não pode ouvir o que os outros fiquem falando, por não terem conhecimento de causa, por não saberem das coisas como elas são. Eles falam porque às vezes saem magoados, saem entristecidos, não aceitam estar debaixo de autoridade, fica de uma igreja para outra, até encontrar, né? Quando encontra, quando vem a uma obra, quando vem, né? O parafusinho que a gente vai apertando, a palavra vai apertando, espana, e aí as coisas ficam difíceis. Então, entenda, é tempo de enraizar, é tempo de preparar e de estar fortalecido em comunidade como nós temos aqui. Por isso que nós sentimos um pouco a sua falta quando você não pode estar aqui, ou quando eu não posso estar aqui para ministrar ao teu coração. Você não sabe como meu coração se entristece, mas hoje, por exemplo, amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, qual que é o alerta para a nossa cidade? Tome cuidado, porque haverá uma quantidade, um volume de chuva muito grande.
Então, se você sai com o carro para fazer uma visita comercial, das reuniões que já estão agendadas, você corre um risco de você não voltar no horário certo, você corre um risco de ter perdas, mas você consegue, às vezes sim, às vezes não, trazer o entendimento às pessoas. Ó, não dá para a gente fazer a reunião. Nessa região já está aqui uma situação de problema. Pensa no mundo espiritual. O Senhor falando, olha, não mude a tua direção, tome cuidado, fique atento, não perca aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu, Pedro, estou dizendo que o Senhor te lembrou daquilo que vai acontecer. As pessoas ficam tirando sarro, que Jesus vai voltar o quê, meu? 60 anos você fica falando a mesma coisa, e ele não voltou até agora, e aí aquilo vai, penetrando no seu entendimento. Você fala, puxa vida, será que Deus realmente existe? Será que tudo isso vale a pena? Eu deixei de viver, e aí o mundo vem e te abraça. Eu deixei de estar com minha família, o mundo vem e te tira, de querer estar na casa de Deus. Mas os que são do Senhor permanecem firmes. Não troca a casa do Senhor, não troca a comunhão, não troca estar diante da palavra por qualquer coisa. Porque o crescimento da vida do cristão, querido, ela é fundamental. E ela é na graça, te pergunto? E ela é no conhecimento? Aonde que vem o crescimento? Pela graça? Pelo conhecimento? Não. O crescimento vem em você prosseguir na graça e no conhecimento. E eu quero falar com você, eu sei talvez que eu não terei tempo, mas eu quero voltar essa palavra, seja terça ou quinta-feira, para que nós possamos dar continuidade. Então vamos ver, vamos pensar um pouco, Vamos falar primeiro, neste momento, o que diz no versículo 18. Porém, crescei na graça e conhecimento. Antes, não é isso? Antes, crescei na graça. Antes de quê? Por que será que João coloca desta maneira? Antes de quê? Olha o que o versículo 16 fala. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e os instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para a sua própria destruição. Eu preciso antes crescer, para quê? Para que possa prevenir. Já ouviu falar da prevenção? Me prevenir dos ignorantes, dos inconstantes, e não deixar que aquilo que eles falam, que eles pensam, venha a me absorver e que eu seja envolvido por causa da ignorância deles, por não conhecer a palavra, usarem outras palavras, outros livros, outros princípios, porque são ignorantes a esta palavra, porque não querem ouvir estas palavras. E aí começa com as suas próprias heresias, e pela sua ignorância de não saber, como o apóstolo Paulo disse, algumas coisas são difíceis para os ignorantes. Então, ele não possui conhecimento. Já no versículo 17, quando ele fala que eu preciso crescer, conforme diz o texto, que porém crescei na graça, é para que eu não possa ser envolvido nestas heresias do inferno, por causa da ignorância. Eu cresço na graça e no conhecimento, então eu não sou ignorante. E assim eu começo a me guardar, me proteger, e eu não vou cair. E eu não vou ser um alvo fácil. Amém? Agora, se você só crescer na graça, eu vou mostrar aqui para você que você pode cair quando você só tem a graça. Quando não existe conhecimento, quando existe o quê? O contrário, a ausência do conhecimento. O que acontece com quem só vive de graça? Não vai num culto de doutrina, não vai em escola dominical, em algumas palavras que a gente profere aqui, ela não presta atenção, que é uma palavra de ensino. Eu chamo aqui como número 1 do besterol teológico.
Você ouve, você não checa as escrituras, você não vê a raiz, não faz aquelas perguntas para quem foi escrito, por quê, qual era o momento teológico ali, espiritual, religioso, político que eles estavam vivendo naquela época, para quem foi dirigido a palavra. Se você não fizer essas perguntas, você muitas das vezes não vai entender o texto e o seu contexto do que o Senhor Jesus permitiu que você tivesse como rema e o Logos de Deus na palavra. E aí você aceita isso. Uma pessoa totalmente, debaixo de lei e sem nenhum princípio. Não é verdade? Olha só, um crescimento deformado. Cresce na graça, como eu falei da anomalia. Não vem pela questão natural. Uma pessoa que se converte ao Senhor, ela está cheia de amor, ela busca a palavra, ela busca a oração, ela vai na igreja, ela está nos eventos, ela vai buscando e vai passando o tempo, ela vai se acomodando, ela vai subindo, ela vai vendo as responsabilidades, aí vai se cansando, vê que a luta é grande, vê que a obra do Senhor não é tão fácil como falam, mas ela é fácil quando você permite que o Espírito Santo te guie, quando você usa a tua carne, quando você vai na tua força, quando as pessoas que estão ao seu lado são sugadores da fé, da sua experiência, são pessoas que querem se aproveitar, então vai tendo um peso, e a obra do Senhor, ela é realmente algo que aquele que a toma, aquele que pega no arado não pode olhar para trás, e aí ele começa a só olhar para frente e fazer a vontade de Deus, e não inventar coisas na igreja, que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, para nós mesmos não cairmos no erro como líderes, para fazer isso ou fazer aquilo, nego descendo, de uma corda, no meio de um culto, é a forma de cultuar a Deus, apagando luz, colocando LED, colocando isso. Muitas das vezes a gente tenta atrair os jovens ou coisa parecida. Deus pediu, Deus está nisso, ou é uma estratégia simplesmente humana sua para que as coisas aconteçam? Mas bispo, Deus nos deu capacidade para alcançá-los. Como é que eu alcanço o skatista, se a nossa igreja só tem velhos, se a nossa igreja não tem nenhum culto voltado com o linguajar deles? Então nós entendemos tudo isso, mas é necessário ver se Deus está pedindo para que você faça isso, porque se Deus pedir, a igreja vai ficar cheia, porque é Ele que está no controle. Se foi apenas uma ideia sua, sem uma direção espiritual, pode ser que muitas das vezes, como nós fizemos e como muitos o fazem, apenas foi um evento a se cumprir e deixamos de cultuar e adorar ao Deus maior. Não estou dizendo que nós erramos, que nós fizemos coisas desse tipo e não teve resultado espiritual, pelo contrário, sempre teve. Porém, precisa ver, quando Deus faz, tudo sai perfeito. Você me entendeu? Crescimento deformado. A marca deste irmão, que só cresce na graça, e o que as pessoas enxergam nele, vê nele, é a marca de um menino. É uma marca de uma criança. Porque o menino não sabe distinguir a voz de Deus. O menino não sabe distinguir qual é a voz do homem, e muito menos ao do nosso inimigo. É uma pessoa que só cresce na graça. Ela não sabe distinguir o poder de Deus de uma emoção. Por isso que você vai crescendo e vai tendo a experiência, o movimento que nós falamos lá. Uma hora, e vou dizer por que nós declaramos e as pessoas enxergam como menino. E eu repreendo em nome de Jesus os meninos que possam me ouvir em algum momento, e a você que já está aqui, meninos espirituais. Eu repreendo isso da sua vida, porque o menino espiritual é aquele que uma hora está com fogo puro lá no alto. Isso é de Deus. Você vê o seu falar, você vê o seu agir, e outra hora você vê o cara, uma água gelada, aqui embaixo. Não tem poder de volta, não tem poder de nada. Uma hora está pronto para tudo. Não, vamos defender a palavra de Deus. Outra hora fica que nem um parasita no banco. Não consegue nem adorar a Deus. Quando vai à igreja, não consegue nem entoar a Deus. Não consegue nem abrir a sua boca. Não faz nada. Não cresce. Não faz nada. Não cresce. E aí, isso é o que as pessoas vão enxergar em quem só tem a graça. Porque não tem conhecimento. É um menino. E quantas pessoas, até mesmo você, um dia foi assim,
fogo puro, veio uma luta, veio uma palavra, veio alguém da igreja que falou alguma coisa, o líder falou alguma coisa, vem lá o diabo através da fofoca, da calúnia, da mentira e faz você mudar todo o seu referencial, o seu entendimento da igreja, do pastor, que bênção que é, sempre foi, ali você alcançou graça, ali você viveu milagres, e agora? Quem mudou? Deus não mudou. As coisas mudaram, mas você precisa permanecer cheia do fogo e cheio do fogo de Deus. Que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4. Para que você não seja menino inconstante, levado uma hora por aqui, uma hora por ali, pelo vento de uma doutrina, pelo um processo e um sistema de cultuar a Deus que hoje agrada o teu coração e tudo mais. Hoje tem igreja, né, com esse tipo de som hip hop, igreja disso, igreja de pessoas, né, que não são, héteros, né? E assim por diante, uma igreja que não é mais familiar, uma igreja que ela coloca de qualquer maneira. Você tem princípios de Deus espirituais e você não pode abrir mão disso. Não, mas a igreja é uma bênção, fala de Jesus, as pessoas salvam, estão lá, mas não tem a verdade de Deus. E você não pode permanecer num lugar assim e nem tampouco aceitar. Mas eu não estou falando que as pessoas elas vão ser alcançadas se tiver arrependimento e se buscar ali perdão dos pecados e desfazer o pecado. Serão salvas, do contrário não serão salvas, estão sendo enganadas e levando a muitos porque estão flexibilizando a palavra de Deus para ali estar com as igrejas cheias. Você quer ver como você é menino e às vezes nós precisamos tomar cuidado, como ele diz assim, não ser levado por doutrina, por ventos, por engano, de homens com astúcia, conforme diz aqui Efésios 4, que eu estou aqui com o livro aberto. Pastores, buscando ovelhas prontas, tirando lá ela com toda a experiência e deixando em defasagem a outra igreja e tentando trazer ela para a sua, porque a sua tem um conforto melhor, tem ar-condicionado, tem um som melhor, você vai encantar, né? E a pessoa vem, deixando de ser aquele instrumento que Deus colocou naquela igreja menor, para ele ser ali um instrumento de Deus. E aí, liturgias de culto, para chamar a atenção, para buscar as pessoas, o que eu falei agora atrás. E elas vêm à igreja para adorar, ministrar ao Senhor e sair cheia da palavra preciosa. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que obedecer às questões que são espirituais. E nós estamos aqui, dedicamos esse tempo ao Senhor justamente para que você viva a bênção de Deus, o poder de Deus. Quem não compreende, quem não tem conhecimento e só vive da graça, não consegue discernir os propósitos de Deus e é tido como uma criança. Amém? Eu vou parar por aqui por causa do horário, mas se Deus permitir, na terça-feira ou quinta, eu devo dar continuidade a esta palavra para que você tenha ela por completo e que você viva exatamente, porque tem essa questão. E quem não compreende, impede o conhecimento. Quando a palavra de Deus diz falar que nós erramos por conhecer pela letra, ela está dizendo que você não sabe entender o que está escrito. E a própria letra te mata, porque você acaba sendo uma pessoa extremamente legalista. E aí você comete erros piores, não é verdade? E é pior, como diz aqui a palavra, pior que uma criança. Esses que vivem só pela graça. Mas, peraí, tem um outro lado. Tem um lado também quem só cresce no conhecimento e deixa de crescer na graça. Mas isso eu vou falar com vocês na terça ou na quinta-feira. Amém? Feche os vossos olhos. Obrigado, Jesus. Porque a tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é maravilhosa. Ela nos ensina, ela nos acrescenta. Ela nos dá choques espirituais. Ela revela coisas que estão no nosso oculto, que nós estamos errando e nós não estamos percebendo. E é por isso que muitas das coisas não funcionam. Porque deixamos de viver o fogo, a chama, o poder de um Deus, como eu falei no início.
não importa o palácio ou o seu casebre, Deus está com você, o fogo de Deus está com você, Ele pagou um preço alto por você, você tem uma patente poderosa em você, você pode todas as coisas do Senhor, o vale pode estar aí, mas vai passar e nada vai te acontecer, o vento forte está movendo o seu barco, mas não vai afundar, porque Cristo está no seu barco. A dificuldade pode estar se mostrando tão forte e grande, mas o teu Deus é maior que tudo isso, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus Altíssimo, tem o controle de tudo, e na hora que Ele quiser, Ele manda cessar, conforme o seu relacionamento, a sua busca, a sua intensidade, o seu desejar. Não busque ao Deus Todo-Poderoso por causa da tua dificuldade, busca porque você tem saudade da presença dEle, busca porque você tem um relacionamento com Ele, e o falar com Ele todos os dias lhe faz muito bem, porque Ele revela, Ele fala e Ele direciona. Isso é estar e buscar a santidade de Deus. Não olhe mais para as coisas que o mundo quer te oferecer. Trabalhe, conquiste, prospere de acordo com aquele que está nos céus entregando essa oportunidade para você. Porém, não deixe dele ser o primeiro, não deixe de estar na casa dele, não deixe de cuidar em obediência ao Senhor, à obra de Deus, e ser aí, como Deus falou, na necessidade do teu próximo, você ser sempre uma mão aberta para ajudar, usando a igreja ou até mesmo você diretamente. Que o Senhor possa trazer sobre você esta bênção de que você deseje crescer na graça, na busca do poder do Espírito Santo de Deus, orando em línguas, buscando falar com teu Deus diariamente, estando em todo o tempo em pensamento espiritual com Ele, sendo Ele sempre o primeiro a que receba, né, aquilo que você tem no seu dia, seja ou coisa difícil, ruim ou boa, que Ele seja sempre envolvido, e que você, na sua direção do Espírito, pela graça, porque você busca incessantemente esta graça, você tem este fogo na sua vida, você demonstra este poder. E no conhecimento, querer conhecer, ouvir, reter o que é importante daquilo que nós falamos de terça, de quinta, de sexta, de domingo, dos vídeos que você recebe, das pessoas, pastores, profetas de Deus fiéis e verdadeiros que você conhece e que te alimentam de alguma maneira. Ouça atentamente. A Bíblia diz que você tem que reter o que é bom, mas para reter o que é bom você precisa vir à palavra para saber o que está sendo dito, o que está sendo falado, se está de acordo com a palavra, ou é uma invenção, ou é uma heresia, ou é uma manipulação, porque nestes tempos o que está acontecendo muito é isso. Então traga a luz da verdade. Mas uma coisa é certa: se estiver com a verdade, estiver no lugar certo, se você estiver com Deus, Ele começa e Ele termina a boa obra na tua vida. E é debaixo desta palavra que eu me despeço e abençoo você, que o Deus que começou este propósito, aquilo que você está de experiência vivendo com Ele, Ele vai terminar essa obra e te entregar a tua graça e te entregar a tua bênção, porque você vai se dedicar ao Senhor em ouvir a sua direção e estar e chamar Ele neste negócio, nesta situação ou em qualquer área da tua vida, e você será vencedor. É desta maneira que eu encerro esta noite, esta palavra, e te abençoo, para que você tenha um tempo de descanso e amanhã se levante na força do Senhor. E mesmo se o dia começar demonstrando que vai ser ruim, creia, o Senhor vai intervir e você, em paz, em segurança, irá se deslocar ao seu destino, às suas tarefas, alegremente, sem murmuração, porque o Senhor é o vosso Deus. Assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você. Não deixe de compartilhar, não deixe de fazer os comentários, não deixe ali de dar o ok, né? Você é um instrumento de Deus. Seja um anjo do Senhor em nome de Jesus. Um beijo grande a você e até amanhã às 23h50 para orarmos. Mesmo que seja 20 minutos, mas será um hábito que você está levando com seriedade. Isso faz toda a diferença para você. Eu te amo em Jesus. Rita, Deus abençoe. Júlio, Bárbara, os demais que estavam aqui, Clarice e todos os outros. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Boa noite.